Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será o testemunho involuntário de Pilatos. Existem vários textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos, mas eu quero destacar o capítulo 18, verso 38, que diz assim: E então perguntou Pilatos, o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É interessante notar que quando pensamos sobre a história de Pilatos, Pilatos que era o procurador romano da Judéia, a Judéia era um dos lugares mais difíceis de ser governados dentro do Império Romano. Um lugar de sedições, um lugar onde haviam muitas revoluções contra a própria dominação romana, um lugar de uma religião que os romanos dificilmente conseguiriam compreender, um Deus invisível, onde representações visíveis a respeito desse Deus eram completamente proibidas. Os romanos tinham realmente dificuldade. Pilatos, quando logo assim que chegou, teve sérias dificuldades, acabou massacrando uma quantidade de judeus logo na sua chegada. O fato é que, por causa da sua truculência, por causa da violência com a qual ele lidava com os povos conquistados, o próprio imperador estava de olho nele. Ele realmente estava na berlinda. Mas o fato é que quando Jesus Cristo é trazido a ele pelo Sinédrio, e lembre-se que Jesus havia sido julgado durante a noite na casa de Anás, num julgamento completamente infundado, sem bases legais nenhumas. João mesmo vai denunciar, mencionando que as testemunhas tinham sido compradas, que haviam sérias inconsistências nas acusações que eram feitas contra ele. Se o próprio Cristo não tivesse se autodeclarado Deus, o Sinédrio não teria conseguido encontrar provas suficientes para condená-lo à morte. Isso é um fato que é alegado pelos evangelhos. Entretanto, depois de um julgamento como esse, o Sinédrio vai levá-lo logo cedo pela manhã para Pilatos. Isso já havia acontecido algumas vezes. O Sinédrio tinha uma certa liberdade para julgar os casos de menor importância, mas somente Roma, somente o procurador romano teria autorização para decretar a morte de alguém. Como eles queriam que Jesus fosse morto, então eles precisavam que Pilatos chancelasse aquela situação, que Pilatos acabasse endossando a sentença de morte que eles mesmos haviam dado a Jesus. Repito o conceito, mesmo que não houvesse base legal para isso. Entretanto, o que o texto também vai nos dizer é que o que eles não esperavam era que Pilatos fosse fazer algum tipo de pergunta para o prisioneiro. E pense a respeito disso. Porque em outras ocasiões eles tinham vindo até Pilatos, tinham trazido outros prisioneiros, Pilatos nunca fazia perguntas. Pilatos simplesmente endossava o que o Sinédrio tinha trazido, até como uma espécie de compartilhamento de poder. A situação era mais ou menos essa. Entretanto, dessa vez, quando Jesus olhou, ou quando Pilatos olhou para Jesus, ele viu alguma coisa diferente. E ele resolveu interrogar Jesus. E ele vai perguntar agora aos mestres dos judeus, ao Sinédrio, qual a acusação que vocês trazem contra ele. Nem sequer uma acusação decente eles tinham preparado, porque eles não estavam prontos para que Pilatos fizesse perguntas. E eles vão responder, se ele não fosse culpado, a gente não teria trazido ele para você. Eles, mas qual é a acusação? E agora ele vai levar Jesus para dentro de uma das sedes ali em Jerusalém do governo, provavelmente a prisão, uma prisão que ficava ali, um quartel-general dentro de Jerusalém, e quando ele vai interrogar Jesus, por 3 vezes ele retorna e ele vai fazer uma declaração: não vejo nele crime algum, não vejo nele crime algum, não vejo nele crime algum. A mesma frase ele vai dizer. Ele interroga Jesus. No meio de uma situação como essa, Jesus vai vai conversar com ele a respeito da verdade. E o texto que a gente leu aqui hoje, o texto de João 18, verso 38, quando Jesus vai dizer, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos vai perguntar, o que é a verdade? Ela White menciona que Pilatos realmente
tinha no coração o desejo de poder saber o que era verdade. Entretanto, lá fora, a multidão começou a gritar, instigada pelo próprio Sinédrio: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos não para poder ouvir a resposta de Jesus. E depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Essa foi a última vez, a última declaração que Pilatos fez. Nesse meio tempo, a esposa de Pilatos manda um recado a ele dizendo: não se envolva com a morte desse justo, porque em sonho eu sofri grandemente por causa dele. Pilatos realmente não era inocente diante daquilo que estava acontecendo. Ele tinha a convicção de que Jesus era inocente. E ele vai testemunhar que Jesus é inocente 3 vezes. E mais do que isso, um outro testemunho involuntário que ele vai acabar fazendo. Ele manda colocar numa placa, porque era comum quando os romanos crucificavam alguém, eles mandavam escrever numa placa as acusações contra o indivíduo que estava sendo morto. E ele manda escrever sobre, na placa que vai ser colocada sobre a cruz: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Quando o Sinédrio, inclusive, viu essa mesma placa, eles disseram: não, Pilatos, você tem que mudar isso. Não escreva Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Diga: ele se autoproclamou Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Pilatos disse: o que eu escrevi e não vou mudar. Portanto, o testemunho de Pilatos, tanto por 3 vezes mencionando ele é inocente, e ao mesmo tempo o testemunho que ele vai colocar naquela placa e que depois vai ser colocada sobre a cruz, vão ser cruciais para poder determinar: Jesus era inocente. E realmente, ele era o Rei dos Judeus. Uma coisa é fato: quando você olha para isso tudo, o que João está tentando construir é o fato de que Jesus era inocente. Ele estava morrendo, mas ele era inocente. Até mesmo um homem sanguinário quanto Pilatos teve dificuldades para poder declarar a sua morte. O que ele estava tentando mencionar é que, por causa da religiosidade distorcida dos líderes dos judeus, eles acabaram se tornando mais sanguinários do que até mesmo o sanguinário Pilatos, que estava na berlinda em relação ao imperador romano pela quantidade de sangue que ele tinha derramado. Até Pilatos tinha mais consciência do que aqueles homens. Isso deve fazer com que a gente pare para poder pensar na nossa própria história com o Senhor. O Senhor espera que nós tenhamos a oportunidade de viver uma experiência de amor para com Cristo, entendendo até onde ele foi capaz de ir por nós, mas ao mesmo tempo de que as nossas escolhas determinarão como a nossa história vai terminar. Pilatos, ele acabou entregando Jesus para ser crucificado, mesmo depois de ter feito, de ter testemunhado de forma clara, repito, por 3 vezes, não vejo nele crime algum, e depois, no momento da crucificação, colocando uma placa reconhecendo-o como Rei dos Judeus. Entretanto, apesar disso tudo, ele acabou entregando Jesus à morte. Ele tomou uma decisão. Ele amou mais o poder do que a Cristo Jesus. A história, ela vai mencionar que Pilatos, e no livro O Deserto das Nações também, Ellen White menciona que ele morreu de morte terrível, colocando um próprio fim na sua vida. A tradição cristã vai mencionar que ele, pouco tempo depois, foi destituído do seu cargo, da sua função, ficou realmente muito mal com aquela cena toda. Passou seus últimos dias no Reino da Espanha e finalmente acabou se jogando de uma falésia, colocando um ponto final na sua própria vida. O que a Bíblia nos mostra, o que a história nos mostra, é que todas as vezes que deixamos de tomar uma postura em relação a Jesus, isso vai trazer para nós mesmos consequências terríveis. Talvez hoje esteja falando para alguém que está longe do caminho do Senhor, para alguém que se afastou de Deus e que tem dificuldade de poder assumi-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus olha para você hoje e ele te convida a fazer uma entrega total da sua vida nas mãos dele. Não tenha medo, entregue-se e pode ter a certeza de que você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olhe comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que o Senhor nos dá o livre-arbítrio e o direito de escolha. Ajuda-nos a escolher bem e a olhar para Pilatos e perceber que é perigoso deixar de se posicionar ao lado de Jesus. Ajuda-nos a aprender com as escolhas erradas dele. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?